Muito bem, estamos de volta com o nosso 7º ano do ensino fundamental. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Vamos abordar então a semana 3 do PET 3/2021. Semana 3, PET 3, 7º ano do ensino fundamental. Tema: Economia e Sociedade na América Portuguesa. Você irá aprender sobre a economia e a sociedade brasileira no período colonial. Você deverá ser capaz de identificar as principais características dessa sociedade, além de diferenciar a sociedade açucareira da sociedade mineradora. Portanto, essa é muito importante, essa questão aí que a gente vai abordar nessa semana 3, tá ok? Portanto, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa videoaula. A economia portuguesa na América era voltada principalmente para a plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, no século XVII, e a extração de ouro na região Sudeste, no século XVIII. Essas duas atividades econômicas acabaram desenvolvendo uma sociedade desigual, bastante característica da sua época. No Nordeste, a cana-de-açúcar se tornou a atividade mais rentável devido a diversos fatores. Primeiro, a região tinha um clima propício para a plantação da cana, que é original da Nova Guiné, na África, mas que se desenvolveu muito bem também na Índia. Como o clima da região Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, eram semelhantes, os portugueses aproveitaram a oportunidade. Esse ingrediente tão comum nas casas dos brasileiros era um produto raro no século XVII e por isso tinha uma procura considerável, tornando seu valor muito alto. Portanto, aí o clima, tudo fez com que os portugueses iniciassem o cultivo da cana no Nordeste. O regime adotado pelos portugueses, o sistema adotado, vai ser o chamado de plantation. O que é uma plantation? O sistema adotado no Nordeste é o chamado de plantation, que consiste em 3 coisas: plantação à monocultura, ou seja, o único produto cultivado era a cana. Segundo, a produção era voltada para exportação, ou seja, mercado externo, Europa. E o uso da mão de obra escrava, no caso, escravos africanos. Então vamos lá, vamos entender isso então, esse tripé que mantinha a plantation. Primeiro, monocultura, só um produto, a cana-de-açúcar. Produção voltada para qual mercado? Mercado externo, exportação, Europa. E mão de obra predominantemente escrava, no caso, escravos vindos da África. As fazendas possuíam uma estrutura que ficou conhecida como engenho de açúcar, ou engenho. Dentro dessas extensas produções de cana-de-açúcar, sempre havia a casa grande, local onde morava o senhor e toda a sua família, além dos agregados. Próximos dela eram construídas as senzalas, locais com péssimas condições, onde os escravizados ficavam presos quando não estavam trabalhando. Havia também um extenso território coberto pela plantação e que cobria quase todo o terreno. Ao lado ficava o moinho, para onde a cana era levada, triturada, cozida, até virar um melaço e colocada em sinos de barro, até formar o açúcar. Em alguns casos, havia também o alambique, usado para extrair a aguardente, fazer a chamada cachaça. Aqui o esquema de funcionamento de um engenho. A gente pode reparar aqui em cima o canavial, Havia também uma capela, o transporte, todo o transporte, tanto de lenha para a fornalha
quanto da cana do canavial até a moenda era feito por carros de boi. Aí é o uso da tração animal, no caso os bois trazendo aí as mercadorias. Aqui a caldeira, né, o purgar do açúcar, a moenda e a fornalha. Aqui a gente pode ver a casa grande, né? E ao lado aqui a gente pode ver a senzala. Repare que sempre a casa grande, eu vou mostrar no próximo slide, tinha amplas varandas, né? A gente pode perceber que, olha, amplas varandas, né? A casa grande, onde o senhor podia observar todo o seu engenho, tanto a parte de produção quanto também a senzala. Então ele tinha aí uma vista privilegiada. Aqui uma parte da produção, repare que aqui é usado nessa moenda a tração animal. E no slide anterior, a gente pode ver aqui, que não apareceu, que não dá para ver, que está o meu rosto, mas a gente pode ver que era usado a tração, a água, para mover aí a estrutura da moenda, tá ok? Continuando, os engenhos se tornaram tão importantes para a construção da identidade brasileira que autores como Gilberto Freire analisaram como eram as relações entre senhores e escravizados, mostrando que essa desigualdade se repetiu nos centros urbanos. Pois está aí um grande estudioso do Brasil desta época, o autor aí premiado Gilberto Freire. Falar então da sociedade patriarcal. Era uma sociedade patriarcal que girava em torno do dono da fazenda e que é a quem todos deviam respeito, desde sua esposa, filhos e demais parentes, até os trabalhadores escravizados. A relação de abuso de poder cometido pelos senhores, herdeiros brancos de uma elite escravista, se manteve e até hoje vemos na sociedade o quanto o machismo e o racismo ainda são problemas enfrentados por muitos, né? Essa herança dessa sociedade patriarcal do período colonial brasileiro, traços, né, resquícios dessa herança ainda podem ser encontrados aí na nossa sociedade atual, no que diz respeito aí ao machismo e o preconceito, né, o racismo, o preconceito com relação aos negros. Sociedade patriarcal, aqui representações da sociedade patriarcal, repare o senhor à frente, toda a família seguindo atrás, aqui também nessa mesma imagem, né, sociedade família brasileira, representação da sociedade patriarcal colonial brasileira. E a sociedade urbana colonial? Vamos encontrá-la então em Minas Gerais. No caso das Minas Gerais, essa relação entre economia e sociedade ainda permanecia, mas com uma realidade diferente daquela encontrada na sociedade do açúcar. No final do século XVII, os paulistas saíram em expedições, as chamadas entradas e bandeiras, que tinha como objetivos encontrar metais preciosos, capturar índios e negros para o trabalho escravo. A descoberta do ouro. Em 1693, finalmente encontraram ouro no território e iniciaram um processo de exploração. Primeiramente foram encontradas as faíscas de ouro na beira dos rios, o chamado ouro faiscador, também conhecido como ouro de aluvião, aquele encontrado no cascalho, nos leitos do rio, de fácil exploração. O chamado ouro de aluvião era retirado da água com auxílio de uma bateia, uma espécie de prato de metal que os garimpeiros iam girando até concentrar o ouro no meio. A fim de encontrar mais ouro, foram escavadas as serras em busca de minas que pudessem ter o metal preso nas rochas. Aí então é o chamado ouro de lavra. Ouro de lavra significa cavar, lavrar. Aí exigia muito mais escravos, né,
mais material também, instrumentos. Após extraírem as rochas, eles passavam nos rios para separar o minério do ouro e guardavam o ouro em pó, né? Aquelas pequenas pepitas. Aqui mostrando aqui como que era. Representações da exploração do ouro. Desviavam o rio, o cascalho dos rios. Aqui também, né? Enchendo, cavando. Aqui o ouro de lavra, né? Cavando nas serras. E aqui a bateia, como que é uma foto, né, da bateia aí. Eles giravam e o ouro, como é mais pesado, ele ia depositar no fundozinho cônico das bateias. Para administrar essa exploração, a corte portuguesa fundou em 1709 a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que se concentrava em controlar a sociedade que estava se formando aqui. Porque com a descoberta do ouro, vai vir pessoas de todos os lugares, aventureiros de todos os lugares, em busca desse enriquecimento com ouro aqui das nossas Minas Gerais. Com a concentração de gente nas minas, a capitania foi separada. Então, primeiro foi criada a capitania de São Paulo e de Minas, e depois separa. São Paulo é uma capitania, Minas tornando-se depois, unindo-se às Gerais, e aí tornando-se Minas Gerais. E mais tarde adotaram Vila Rica, atual Ouro Preto, como a capital da região das Minas. Aqui imagens de Ouro Preto, representativas da cidade de Ouro Preto. Destaque para suas belíssimas igrejas. Se você não conhece, vale a pena conhecer, né? A cidade de Ouro Preto. E aqui também aonde se explorava um pouco, né, a representação aí de Ouro Preto, beleza? No decorrer do século XVIII, diversas vilas e cidades foram sendo criadas à medida que metais e pedras preciosas foram sendo encontradas. É o chamado caminho do ouro, por onde os exploradores bandeirantes vão caminhando, vão surgindo novas cidades. E principalmente depois dessas cidades, os tropeiros vão ter uma participação importante no surgimento de novas cidades, já que eles vão fazer o transporte em tropas de mulas, de muares, vários tipos de produtos e ferramentas para abastecer as regiões mineradoras. E com isso, o lugar onde eles vão parando ali, para poder descansar, alimentar as mulas, próximo aos rios, vão surgir novas cidades. No caminho da mineração vão surgir várias cidades, como Sabará, São João del Rei, Mariana, Diamantina, Tiradentes, como tantas outras que surgiram aí dentro do contexto da mineração. Como era feito o controle metropolitano sobre o ouro? Para conter o contrabando de ouro, a administração portuguesa proibiu a circulação do ouro em pó, o que era bem comum na época, já que após a extração o ouro ficava em pó, e criou as casas de fundição, onde todo o ouro extraído deveria ser levado para que o ouro fosse derretido, colocado em formas para fazer as barras, e aí retirar um quinto, o chamado quinto do ouro. 20% desse ouro era extraído para pagamento do quinto, o quinto do ouro, imposto cobrado pela extração do metal. Ele era para a corte portuguesa e o restante recebia um carimbo que confirmava que aquele metal já tinha passado nessa casa. Portanto, a casa de fundição vai ser criada para poder ter um controle maior sobre o ouro retirado aqui da região das Minas, onde Portugal derretia o ouro em pó, as pequenas pepitas e o pó de ouro, transformando-os em barras de ouro, colocando o selo real e retirando o quinto do ouro que pertencia a Portugal. Outro imposto era o da captação. O que era esse imposto? Cobrado sobre as pessoas que trabalhavam nas minas, ou seja, por cabeça. Quem trabalhava por conta própria pagava por si mesmo.
mas havia alguns senhores que tinham uma grande quantidade de escravos que trabalhavam para eles. Então se pagava por cada escravo, tá ok? É por cabeça. Captação, capt, cabeça, então por cabeça. Aqui imagem da casa de fundição, em Ouro Preto. Controle, aqui não dá para ver direito, mas é o ouro em pó, tá? E aqui as barras, igual eu falei para vocês. Repare que ela tem um selo, aqui em cima está um selo real, e aqui a data, né, que ela foi produzida, e também o peso. Então ficou proibido as pessoas circularem com ouro em pó ou em pepitas. Tinha que levar nas casas de fundição para transformá-lo em barras, onde era retirado o quinto do ouro. A sociedade urbana da mineração. Em Minas Gerais, formou-se uma sociedade bastante desigual. Uma minoria formava uma classe favorecida, que tinha uma grande quantidade de escravizados e que viviam da extração de ouro e do comércio. Haviam também uma grande quantidade de escravizados, que podiam ser divididos em 3 grupos. Os escravos das minas trabalhavam em locais escuros, apertados e mal ventilados para extrair o ouro e acabavam tendo uma expectativa de vida muito curta, devido às péssimas condições de trabalho, além dos castigos físicos. Havia também os escravizados domésticos, que trabalhavam nas casas fazendo tarefas domésticas de casa. E por último, tinha os escravos urbanos, que vendiam quitutes e outras coisas para os seus senhores. Parte do dinheiro conquistado pelas vendas podia ser usado para conquistar ou comprar a chamada carta de alforria. Era uma carta que garantia a liberdade dos cativos. Aí vai se dar, dentro desse contexto também, as chamadas negras de tabuleiros, que saíam aí durante o dia vendendo quitutes, retiravam a parte para o senhor, ficavam com a parte, e esse dinheiro era acumulado aí. Os negros de ganho, negros de aluguel, também acontecia dentro desse mesmo contexto. Um outro grupo, muitas das vezes desconsiderado, eram cidadãos livres e pobres, chamados por alguns historiadores como os desclassificados do ouro, pois não tinham uma classificação definitiva, mas formavam uma parcela considerável da sociedade mineira. Eram geralmente mestiços e viviam de trabalho simples. A religiosidade era uma característica marcante da sociedade colonial. Nos engenhos do Nordeste eram construídas capelas para que a família pudesse rezar, e o padre ia constantemente para realizar as celebrações. Já em Minas Gerais, os jesuítas foram proibidos de entrar, obrigando a sociedade a criar as suas próprias irmandades, que eram responsáveis por ajudar a paróquia. Portanto, então, são essas irmandades que vão ajudar na administração das paróquias. As igrejas, no estilo barroco, foram construídas por essas irmandades. Em situações em que não era possível ir à igreja, as pessoas criavam seus próprios oratórios, que podiam ter em casa ou levar aí durante as viagens. Aqui imagem de interiores de igrejas de Ouro Preto. Aqui também os profetas de Aleijadinho, né? O uso da pedra sabão vai ser uma característica do barroco mineiro, já que aqui não se encontrava o mármore europeu. Então é uma adaptação. Vamos prestar atenção também no barroco mineiro, o estilo rococó, bastante rebuscado, né, bastante desenhado. E reparem também as feições dos anjinhos, né? Assim a gente termina então a nossa semana 3 do PET 3
2021. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é importante, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você receber notificações de novas postagens. E no mais, muito obrigado a você que esteve comigo até o prezado momento. Só um tempinho aí que eu retorno com a semana 4, tá ok? Muito obrigado a todos.